Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos no dia 20 de janeiro e hoje a igreja recorda São Sebastião. Irmãos e irmãs, o tema do evangelho de hoje é Jesus subindo ao monte para rezar e chamar os discípulos. A subida de Jesus ao monte indica que a vocação é uma missão que nos eleva a Deus. É uma missão árdua. Nós precisamos estar preparados para o sacrifício. Porém, essa missão, com o elevar de Jesus ao monte, indica que ela nasce do coração do Pai. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo é o doador de vocações. Por isso, Jesus se eleva para escolher os discípulos. Ele escolhe os discípulos no Espírito Santo. É Ele quem nos doa e nos faz reconhecer o nosso chamado. Irmãos e irmãs, tem dois momentos importantes nessa missão que Jesus confia aos 12 apóstolos. Primeiro, Jesus chamou aqueles que ele quis para estar com eles. Então, a primeira ação dos discípulos é estar com Jesus, é estar com o Mestre. Jesus forma a partir deste encontro. E quando Jesus está falando dessa forma, ele vai chamar os discípulos para estar com si, nessa primeira ação está a formação da comunidade. Então Jesus nos ama, perdoa os nossos pecados e tem uma missão para nós: a vida em comunidade, a vida de comunhão fraterna, a vida com os irmãos. E muitas vezes viver em comunidade é um ato de penitência, porque para servir eu tenho que me penitenciar. Para amar o próximo, para criar fraternidade, muitas vezes eu tenho que esvaziar-me de mim mesmo. Porque o egoísmo, se eu estou centrado em mim e não em Cristo, o egoísmo não vai fazer com que a comunidade seja unida. Porque eu não vou me preocupar com o outro por ser egoísta, vou preocupar-me com mim mesmo. Então, irmãos e irmãs, Jesus quer criar comunidade, quer que possamos ser irmãos e que possamos dar a vida também na comunidade na qual nós servimos. Jesus é o centro da vida da comunidade dos apóstolos. Assim, eu estou na igreja porque Jesus é o centro da minha vida e da minha comunidade. O segundo momento, Jesus dá a eles poder de agir em nome de Cristo. Os discípulos podem pregar o evangelho, eles podem expulsar os demônios e anunciar a boa nova, combatendo sempre o mal. Irmãos e irmãs, nós queremos também receber de Jesus o poder de evangelizar, de transformar vidas e de ajudar as pessoas a encontrarem o caminho de Cristo, caminho iluminado pelo Senhor, saindo do caminho da escuridão e das trevas. Hoje nós queremos pedir a intercessão de São Sebastião, ele que foi mártir. Um homem muito trabalhador, ele fez parte do exército romano, estava a serviço dos romanos em um período de muita perseguição realizada pelo imperador pagão
Diocleciano, a igreja era perseguida com muita brutalidade, com muita ação violenta. Porém, o mistério da Santíssima Trindade invadiu o coração deste soldado romano e ele começa a proteger os cristãos. Ele se torna um defensor e apóstolo dos confessores e dos mártires. O Império Romano vai acusar Sebastião de traição e identifica que ele é um soldado cristão, porém um cristão clandestino, porque ser cristão era proibido no Império Romano. Mas ele era sempre iluminado pelo Espírito Santo e entendeu que o melhor serviço era combater o império, combater o paganismo e as injustiças do império e defender os cristãos. Por isso ele vai ser martirizado. Ele derrama o seu sangue em favor da fé e da comunidade dos cristãos em Roma. São Sebastião do céu interceda por cada um de nós. Ele é um exemplo de alguém que quer cuidar da comunidade, da igreja, um homem de muita coragem e de perseverança na fé. Que a sua vida dedicada a Deus possa também nos ajudar a servir a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre com a intercessão de São Sebastião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.